Rádio Magnífica, ZYM 693, FM 103,5 MHz. Emissora educativa da Fundação Nossa Senhora das Dores, Limeira, São Paulo. Uma ideia de Deus. Magnífica está no ar. 12:07. Agora, na Magnífica FM, Balcão de Empregos. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Limeira, está com vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail de cada oportunidade, que é disponibilizado no site da Prefeitura. Dentre as vagas estão estagiário de qualidade, sem experiência, benefícios de plano de cargos e salários, PLR, vale transporte e ticket alimentação. É necessário estar cursando engenharia de produção ou administração e ter feito o curso técnico no Cotil. Interessados, enviar currículo para recrutamento@engebag.com.br. Assistente de marketing com experiência, benefícios de PLR, vale transporte e uniforme. Domínio dos softwares de criação e edição gráfica é fundamental. Ensino superior cursando em publicidade e propaganda, marketing ou áreas correlatas. Interessados, enviar currículo para gerência@erdobrasil.com.br. Motorista com experiência, benefícios de vale transporte e uniforme. Conhecimento na região e Grande São Paulo e curso MOP é indispensável. Necessário CNH AD. Interessados, enviar currículo para gerência@erdobrasil.com.br. Para mais vagas, consulte limeira.sp.gov.br/PAT. O telefone do PAT Limeira é o 19 3404 6510. Este número também é o WhatsApp. Magnífica FM, uma bênção na casa da gente. Meio-dia e 10 minutos, muito boa tarde a todos. Está começando agora mais uma edição do Painel Magnífica. Eu sou o Marcos Willer. Boa tarde, aqui com vocês também, a Cíntia Pelissari. Isso, e hoje vamos te fazer companhia até 1h da tarde, hoje recebendo a Mariana, que é coordenadora do projeto de abordagem social, e a Daiane, que é abordadora social. As duas são do SEDECA, né, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Limeira, David Arantes, e vão falar sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, né, que é celebrado, comemorado, não tá certo falar isso? É um dia de combate, né, um dia de luta. Entendi. De lembrar da data e discutir, debater para reforçar essa temática. Né? Tá, ok. E já aproveita então para participar com a gente, dê seu alô aqui no 992005515 ou também pelas nossas lives, que excepcionalmente hoje está apenas em áudio, né? Pelo Facebook, em facebook.com/Rádio Magnífica e youtube.com/MagníficaFM. Vamos lá então, 12:12. Vamos então agora dar início aqui ao nosso papo, ao nosso bate-papo, a nossa entrevista com a Mariana e Daiane. Primeiro, sejam bem-vindas, né, ao Painel Magnífica. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo pedindo para que vocês se apresentem, né, para os nossos ouvintes, contando um pouquinho sobre vocês também, sobre, né, a trajetória profissional de vocês e também sobre o trabalho que vocês realizam lá no SEDECA. Bom dia, né? Agradecer a oportunidade e o espaço. Então, eu sou a Mariana, assistente social. Atualmente estou enquanto coordenadora do serviço especializado em abordagem social. Esse serviço ele é um serviço de assistência social, onde a gente tem o SEDECA, né? Tem parceria público-privada com o CEPROSOM para poder executar. Eu sou a Daiane, trabalho no SEDECA como abordadora desde 2019. É um trabalho de rua, né, como a Mari estava falando. A gente é uma equipe de rua, então a abordagem social ela trabalha com pessoas em situação de rua, mas aqui em Limeira a gente tem a felicidade de ter a nossa equipe ser especializada em criança e adolescente, né? Então a gente tem a equipe de abordagem adulto que está aí trabalhando com as pessoas em situação de rua, que estão em alguma situação de vulnerabilidade, e a nossa equipe que vai conhecer e tentar identificar. O nosso trabalho é identificar e poder encaminhar situações de trabalho infantil, situação de rua de crianças e adolescentes em locais públicos. Olha, como o Marquinho bem lembrou no início, né, na abertura do painel,
Hoje, dia 12 de junho, é o dia de conscientização, o dia de combate contra o trabalho infantil. E como vocês já mencionaram, é um trabalho de rua. Vamos falar um pouquinho, para entender quem nos acompanha, o que é essa questão da rua. Eu acho que a gente precisa pensar, né, que ultimamente, principalmente com a pandemia, né, houve um grande aumento de meninos e meninas nas ruas, principalmente nos semáforos, fazendo vendas de produtos ou pedindo dinheiro, né. Então, acho que a gente tem esse objetivo de fazer essa identificação dessas crianças e adolescentes. E acho interessante esse espaço para a gente divulgar o que foi o ano de 2022, que a gente fez uma coleta de dados, né, sistematizou todo o trabalho da equipe, e em Limeira, em 2022, a gente encontrou 166 crianças e adolescentes nessa condição, né, de trabalho infantil nas ruas do município, né. Acho que todo mundo que está ouvindo, né, a gente já presenciou algum menino, alguma menina nesses semáforos, principalmente, né, exercendo alguma função assim. E aí eu acho que essa data, ela se faz importante para a gente dar visibilidade nesses dados, mas visibilidade também a essas crianças e adolescentes, poder refletir um pouco com a população o trajeto que uma criança e adolescente faz na vida para chegar nas ruas, né, para estar lá nessa condição. Algumas pessoas acham que elas têm que estar lá mesmo, outras acham que não, e a nossa função é fazer a reflexão de que não, essas crianças e adolescentes não teriam que estar lá, elas precisam de outras oportunidades. Então a gente faz essa coleta de dados para poder fazer essa movimentação no município. E a data, a gente fala um dia, né, que é o dia de hoje, mas acho importante a gente lembrar dela todos os dias, porque é um trabalho diário que precisa ser feito. Eu acho importante ressaltar aí no que a Mari falou, que eu estou na equipe de abordagem desde 2019 e a gente tinha pouquíssimas situações, assim. A gente tinha muita situação, muito mais, mas ainda era muito pouco, a situação de crianças e adolescentes olhando o carro nas feiras, né? Então, ali na Feira do Galo, a gente começa nessa situação e aí, com a pandemia, a gente tem uma escalada vertiginosa de aumento de casos que não diminuiu com a pandemia. Ela tem aumentado e esse ano, proporcionalmente, a gente já tem mais crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil na rua do que o ano passado. Esse ano a gente já tem 107 crianças e adolescentes que a gente encontrou, né? E a gente vai falar disso mais, mas é importante lembrar que o trabalho infantil, a gente é especializado na situação do trabalho infantil de rua, mas existem várias formas de trabalho infantil que a gente pode conversar mais. Né? Eu acho que podemos explorar um pouquinho, né? Além da rua, né? Isso. E minha dúvida, né, vocês trabalham diretamente com as crianças, né, na rua. Aí eu gostaria de saber o que leva, assim, a criança, o que pode levar, né, com que a criança vá trabalhar na rua. Se vocês têm alguma estimativa, né, alguma, não vou dizer suspeita, mas enfim, algum índice, né, perguntando a essas crianças mesmos que lá estão. Tem alguma estimativa do que exatamente levam elas? Tem várias situações. A gente conversa com as crianças, né, a nossa equipe. A gente faz um diálogo bem próximo com as crianças, né, de tentar um vínculo legal com elas, e eles sempre trazem a questão do consumo, né, tem a questão de, eu quero comer um lanche, quero tomar um açaí, quero comprar uma roupa, então tem essa questão do consumo, tem também a questão de algumas famílias terem necessidades em casa e precisar ajudar a mãe com o gás, com o aluguel, com a mistura, né? E tem, quero guardar um dinheiro. Então, assim, acho que principalmente hoje tem a questão do consumo, mas também da situação, né, de que os pais eles estão numa situação financeira muito limite para conseguir dar coisas básicas de desfrutar a vida, né, para esses adolescentes, de lazer, de ir num cinema e tudo isso, né, coisas que a classe média consegue proporcionar para os seus filhos tranquilamente. E as classes mais baixas não têm essas condições, né?
Então, essa é uma coisa que aparece bastante, né? Pode falar. Não, e puxando esse gancho, né, de pensar então que hoje, desse número que a gente apresenta aqui, em sua maioria, né, são famílias vulneráveis. Vulneráveis à renda, vulneráveis à condição de estrutura básica, uma habitação de qualidade, né, uma casa que tenha água, energia, enfim, que tenha os mínimos necessários, né? Então, a gente até discutia aqui antes, né, da abertura do programa, da gente pensar que mesmo que seja algo cultural o trabalho, né, que a gente pode problematizar isso e também pensar que a sociedade pode pensar de outras formas, não só o trabalho como algo dignificante, né, a gente pode ofertar cultura e lazer, mesmo que tenha essa cultura, quem tem dinheiro para pagar não tem seus filhos no semáforo, mesmo acreditando que às vezes eles teriam que trabalhar para serem boas pessoas, né? Que é uma coisa que a gente escuta muito, né? E tem muitas intervenções na rua da população frente ao nosso trabalho. Mas é lembrar que quem, como a Day falou, quem tem condição de pagar algo para os seus filhos, os seus filhos não estão nas ruas, né? Estão vivendo outras coisas, principalmente o aprendizado de balé, sei lá, qualquer atividade, aula de guitarra, aula disso, e a população mais pobre, infelizmente, como não tem esse mínimo, acaba os filhos procurando outras alternativas para garantir o mínimo, né? E aí entra o trabalho de vocês também para orientar, né, a criança também, para levar ela. Então eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre esse pós, assim, quando você vê uma criança, enfim, em condições de trabalho na rua, como o SEDECA age, né, para que a pessoa, não vou dizer saia da rua, mas enfim, para que ela tenha um momento de lazer, enfim, isso. Como que... O maior objetivo que eu acho que você está dizendo é a garantia de direitos dessa criança, né? Acho que tem um trabalho anterior que é a identificação, né? A gente saber quem ela é, qual a história de vida. Existe, como eu disse, uma visão do nosso trabalho muito distorcida, né? De que a gente tem que tirar ele de lá, ou que a gente vai tirar, que a gente vai punir. Não é isso. Na verdade, primeiro o processo é identificar quem é essa criança e quem é essa família. E depois acionar os serviços para poder acontecer a garantia de direitos. Eu destaco, né, primeiramente o Conselho Tutelar, que é um grande parceiro e que a gente tem estreitado o diálogo, tem tido uma boa parceria, né, porque também a população tem uma visão distorcida do Conselho Tutelar e é bom a gente também usar esse espaço de que o Conselho Tutelar é um órgão de defesa, de garantia desse direito de criança e adolescente, ou seja, um órgão de cuidado para essa criança, e nem sempre o cuidado é algo legal de ser feito, né? Às vezes vai gerar tensões na família, vai gerar situações desconfortáveis, mas é pela garantia de direitos. Então, a gente tem essa parceria com o Conselho Tutelar e toda a rede, principalmente do CEPROSOM, porque o nosso convênio, como eu disse no início, ele é de parceria público-privada para executar o serviço com o CEPROSOM, né? Então, a gente encaminha principalmente para os territórios, para os CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, dos bairros, né, os centros comunitários, antigamente, quem é a população de Limeira conhece mais assim, né, mas são os CRAS para a gente poder fazer um trabalho preventivo naquela região, e as situações identificadas e de maior violação ou de situações mais graves, a gente tem o CREAS, que é o Centro Especializado de Referência da Assistência Social, que a gente também aciona para poder fazer a garantia de direitos. E demais políticas, então, tem a política de aprendizagem, né, que depois a gente pode falar como alternativa, tem a política de saúde, porque às vezes a gente encontra situações de saúde que está na rua, educação, às vezes o menino ou a menina está fora da escola, ou está faltante, e demais políticas públicas. Acho que o nosso maior objetivo pós-abordagem é a garantia de acesso e permanência nos espaços onde essas crianças e adolescentes e famílias devem estar, que principalmente, se tem uma condição de vulnerabilidade, é na política pública. Entendi. Tem pergunta, sim? Pensando no esporte. Dá tempo no nosso horário ou vamos pro break?
Vamos então para um rápido intervalo, então, Vamos lá. 12h24. Você, se tiver alguma dúvida também, né, tá à vontade para participar com a gente no nosso WhatsApp, pelo 99200-5515. Mande sua participação aqui. Claro, né, na medida do possível, né, nossas convidadas aí responderão sua dúvida. 12h24, a gente volta já já. Essa é a Magnífica FM 103,5. E hoje estamos, né, conversando com a Mariana, que é a coordenadora do projeto de abordagem social, e a Daiane, que é abordadora social. As duas são do SEDECA, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Limeira, David Arantes. Elas estão aqui para falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, né? Trazendo um pouquinho o gancho, né, do primeiro bloco, eu gostaria de saber de vocês quais estratégias, né, nós, né, enquanto sociedade, enfim, devemos adotar para enfrentarmos as piores formas, né, de trabalho infantil aqui no país, né, numa questão macro, e também aqui em Limeira, numa questão aí municipal. Aproveitando, né, essa pergunta e complementando o que a Mari estava falando no bloco anterior, que o esporte, né, o lazer e a cultura, eles são extremamente importantes, né, essa oferta abundante de atividades, né, para as crianças e adolescentes terem espaços para frequentar, né. Então, acho que além do debate, né, isso que a gente está fazendo já é muito importante para a gente diluir essa ideia de que está tudo bem criança e adolescente trabalhar, a gente cobrar, né, que as políticas públicas aconteçam em mais abundância. A gente tem vários serviços aqui de atividades da cultura e da Secretaria dos Esportes também, mas a gente sente que não é o suficiente, né, que a gente precisa realmente, né, lembrando que criança e adolescente, como diz o ECA, é prioridade absoluta, inclusive no planejamento das políticas públicas, né, no planejamento e na execução, né, no orçamento, no planejamento orçamentário de um município, o quanto que o município tem investido na infância e na adolescência, no desenvolvimento da infância e da adolescência, né? Eu posso até falar, pessoalmente, que eu acompanho as aulas de Kung Fu que acontecem em alguns centros comunitários, e a gente teve 4 alunos que fazem parte alunos que são do município, né, que fazem aula no centro comunitário, que ganharam medalhas no último campeonato estadual. Então, isso é uma coisa, assim, é um ganho, é um investimento realmente, né? Então, isso precisa ser muito mais abrangente. A gente pensar em quantas bibliotecas a gente tem para as crianças, quantos espaços lúdicos que eles podem frequentar, principalmente a periferia, né? A gente tem alguns lugares mais centrais, mas e lugares na periferia que as crianças podem estar além do semáforo? Porque às vezes eles estão lá também porque eles estão convivendo com os seus amigos que vão, alguns amigos que já vão porque tem necessidades em casa, tudo, e aí vai junto, né? Mas se tivesse uma coisa muito legal acontecendo no bairro, 90% não estava lá. Então a gente precisa pensar nisso, e enquanto sociedade, né, a gente tem alguns dispositivos, inclusive posso falar que a gente tem uma Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, que é a Cometil. Todos os conselhos municipais, que existem vários, né, Conselho da Cultura, da Educação, do Esporte, todos têm reuniões abertas à população. Então, é um trabalho a mais você participar dessas coisas, mas é importante porque faz parte desse controle social do que a gente está fazendo enquanto cidade, para onde a gente está caminhando, né? Então a gente está lá falando, a gente precisa brigando, mandando documento, né, solicitações e tal, e acompanhando o que está sendo feito é muito importante, né? Acho que a sociedade tem essa função de participação, né, do planejamento de políticas públicas. Muito embora é muito difícil, acho que para quem está em casa, né, para gente que trabalha com isso, são terminologias, coisas muito práticas, né, e fáceis, né, pra gente. Mas para a população da gente falar em política pública, em participação social, ainda a gente precisa avançar, né, que acho que faz parte do processo de cidadania e democracia do país, de pensar a participação da população na decisão do futuro da população, né, que é essa
essa decisão não é feita só no voto X ou Y de prefeito, presidente, deputado, vereador, mas ela é feita ao dia a dia também nesses conselhos, né? E a Cometil, como a Day disse, eu também estou lá, né? Eu e a Day, é uma comissão intermunicipal, né? Então a gente tem vários segmentos de várias secretarias pensando formas de combate e erradicação ao trabalho infantil. Né? Então é importante destacar que, para além do trabalho em si de ir para a rua, a gente vai criando outros espaços enquanto sociedade, né, democrática, para a participação da população. Então é importante a população procurar que dia que é a reunião do conselho, né? A gente tem de pensar essa participação e levar associações de bairro, né? Fazer uma reunião lá no seu bairro, ver o que mais está de difícil de enfrentar para proteger as crianças e adolescentes e levar nesses espaços para poder construir novas formas de ser. Entendi. E essa participação ela é aberta ao público, né? Para quem queira conhecer e participar. Todos os conselhos são abertos. Sim, é um bom convite. Sim. E até mesmo para mudar também um olhar assim com certo tipo de preconceito, que quando vê uma criança no semáforo já sobe o vidro do carro, né? Exatamente. E nem fica aberto ao diálogo. Muitas vezes tem, com certeza, aquelas pessoas que estão ali têm muita história, né, para contar e tem toda uma trajetória, o que os fizeram estar ali. Sim. Né? Eu só queria complementar isso que a gente estava falando aqui da participação, né, da população se entender desse processo, né, de cidadania. A gente vai ter a eleição do Conselho Tutelar esse ano, né? E a Mari estava falando do Conselho Tutelar, que é um parceiro, porque eles orientam a família também, né? Às vezes a família não tem essa dimensão de quais são os prejuízos para o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, ele está ali. Então, o Conselho Tutelar, ele tem essa fama de mal, mas ele é um órgão de cuidado da infância e da adolescência. E vai ter a eleição. E é muito importante, eu acho, que a gente falar, né, para a população que o Conselho Tutelar ele tem a função de propor política pública. Então, ele não é só esse órgão que vai na casa da família responsabilizar ela, né, responsabilizar o pai e a mãe, fazer uma notificação. Ele também é esse órgão que pode conversar com a prefeitura, né, com o executivo e falar, olha, tá faltando creche, tá faltando escola, ele tá faltando... Ele faz esse diálogo, né? Ele constrói essa ligação com quem precisa de ajuda e com quem pode ajudar. E vai ajudar. ter eleição do Conselho Tutelar e a gente precisa pensar que é um exercício da nossa cidadania, a gente saber quem são esses conselheiros e cobrar que eles sejam os melhores conselheiros possíveis. A gente sabe que tem muito trabalho, que os conselheiros eles se esforçam muito para atender toda a demanda que tem, mas a gente precisa avançar nessa parte de propor política pública que estão faltando, né? E o Conselho Tutelar tem essa força, né, bem grande de fazer essas propostas. No caso, estou pensando, você está mencionando que tem essa eleição, a população participa desse momento também? Sim. Pode se aproximar das pessoas que estão, não sei, candidatos? Candidatos. E sugerir, o CMDCA, cobrar? acho que a gente deixa até aqui na sugestão, né, de vocês convidarem o CMDCA. A gente tem representatividade lá no CMDCA também. Eles estão em fase de seleção desses candidatos, né? Vai ter uma prova onde vai ter a classificação e quem melhor classificar será candidato para conselho. E aí é uma eleição unificada que acontece em outubro. Então acho que fica a sugestão aí também de vocês abrirem esse espaço para o pessoal do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente para poder divulgar a eleição e a gente já adianta aqui para a população regularizar o título de eleitor, porque é uma votação dentro do processo democrático mesmo do Brasil, é unificado. Ela só não é obrigatória. Ela só não é obrigatória, isso. Mas ela é de extrema importância, que eu acho que é isso que a Day traz, né, para refletir, porque não tem como, né, se a gente trabalhar, falar que o trabalho infantil
é uma violação de direitos de criança e adolescente, a gente precisa pensar nessas alternativas e como alternativa são as políticas públicas. A maior resposta para uma violação de direitos de criança e adolescente é o investimento em política pública, principalmente aquelas primordiais que estão dentro dos 12 direitos fundamentais de criança e adolescente, que é saúde, alimentação, educação, profissionalização e demais direitos que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. Uau! Arrasou agora, hein? Isso, bastante informação. Tem. Podemos fazer o break, se estamos no intervalo ainda não? Não, dá pra esticar um dá? pouquinho. Então, vamos só trazer, então, aqui, voltando, né, ao tema do trabalho infantil, a gente pode falar também sobre o trabalho como jovem aprendiz, né, que é permitido, né, a partir dos 14 anos. E como que ele contribui, na opinião de vocês, nessa prevenção? Eu acho que ele é de extrema importância, inclusive, pensar no jovem aprendiz, não distorcer a questão de que adolescente não pode trabalhar, né? Porque a gente escuta, deixa o adolescente trabalhar, não pode trabalhar. E pode. Ele pode, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 anos até ele completar 16 anos, e a partir dos 16 ele já pode ocupar algumas funções do trabalho regular, salvo a condição de que ele está em desenvolvimento, ele é um adolescente em desenvolvimento. Acho que a maior problemática que a gente enfrenta com relação ao jovem aprendiz hoje é o número de vagas, a exigência que a empresa faz de um perfil, né, que parece que o adolescente tem que vir pronto, né, como se ele já tivesse 20 anos de carreira, né, e não é. O processo de aprendizagem é a oferta desse trabalho para ele aprender o mundo do trabalho, né? Então ele pode exercer funções administrativas dentro de uma carga horária de até 6 horas, só que isso tudo vai limitando pela visão da empresa, principalmente de querer que ele chegue formado e que ele muitas vezes ofereça para a empresa coisas, né? A produção, né, que tantas empresas cobram. E, na verdade, é o contrário. O processo, o nome já diz, né, jovem aprendiz, o processo de aprendizagem. Ele precisa de uma oportunidade para vivenciar o mundo do trabalho. Então, a partir de 14 anos, ele já pode trabalhar na condição de aprendiz. Então, é um mito aí que a gente deixa para trás de que adolescente não pode trabalhar. Ele pode, na condição de jovem aprendiz, e aí a empresa precisa se abrir a isso, né? A gente aumentar o número de vagas, aumentar essa flexibilidade da empresa em receber esse adolescente que está começando a vida, né? Isso, até dentro da lei, né? Recebendo uma bolsa... salário. Isso, um bolsa salário que dê pra ele, né, se manter ali dentro das... Com direitos de trabalhador mesmo. Porque o adolescente, né, quer comprar camiseta tal, né, quer ter ali, já inicia, né, a vida... Já inicia essa independência, né? Os desejos, exatamente. Então é muito importante. Aí também dentro da carga horária de 4 horas, se eu não me engano, né? É de 4 a 6, 4 a 6, né? Sim. E pensar como sociedade, né? A gente sabe que não é fácil lidar com um adolescente em qualquer esfera. Em casa, na parte boa, né? Então, dentro de uma empresa em que visa realmente produtividade, ganho, talvez alguém olhe e fale, poxa, eu não quero alguém aqui para ter que treinar. Mas se a gente amplia esse olhar para a sociedade, pensa que cada um cuidando, dando esse suporte, essa oportunidade, a gente tem uma sociedade muito mais equilibrada, numa visão mais longe. Sim, a longo Porque prazo. Esses jovens de agora serão os adultos de amanhã. Então, se você não quer ajudar, mas pensa que de uma forma ou outra você interage com eles. Exatamente. Vai influenciar diretamente na mão de obra daqui a alguns anos, na prestação de serviços. Aí como que você remedia alguém que não está preparado, viveu, não né? viveu, não se sente pertencente da e aí convivência é uma do bola de trabalho. neve, na verdade, né? Porque aí o trabalho infantil, que não é reconduzido para uma aprendizagem, ele vai se tornar um trabalhador precarizado, um trabalhador sem qualificação, que não consegue uma remuneração adequada para ter uma vida digna. Então aí é o que a gente fala do ciclo da pobreza que sem fim, que continua se reproduzindo. Se alimentando ali, né? Exato. Eu acho importante que a gente estava conversando, né, antes de começar, que empresas de áreas diversas. Hoje a gente tem em Limeira, a maioria das empresas que aceitam jovem aprendiz são supermercados e a indústria, né? Então,
acho que seria bastante interessante a gente começar a pensar, enquanto sociedade, que às vezes é muito difícil para esses adolescentes se adaptarem a isso, né? Eles não têm muitas escolhas de para onde ir e o que fazer, né? Então, é uma sensibilização mesmo que a gente precisa fazer com a classe empresarial aí, seja uma empresa parceira, né, que se adeque à lei de aprendizagem, né? Tem empresas, tem serviços aí, né? O CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, é um serviço aí que faz esse processo. O Campiele, né? Tem o Senac, que também faz uma parceria com algumas empresas, mas é um pouco diferente, tem outra formatação. O Senai, então, de procurar saber e se adequar para tentar acolher mais adolescentes. Falei errado agora. Isso aí. E a gente já está, né, chegando aqui próximo ao final do nosso papo. Vocês gostariam de acrescentar algo, né? Se tem algum telefone para contato, para quem queira fazer uma denúncia, né? Se é uma nomenclatura correta dizer essa palavra denúncia? É uma nomenclatura correta, mas eu acho que é importante a gente colocar para a população que a gente está muito na disposição do cuidado, da orientação. Entendi. Então, informação, assim, inclusive se você tem, a gente acabou não falando muito de outras formas de trabalho infantil, mas a gente sabe que tem outras situações. Aqui em Limeira a gente já teve muito caso de trabalho infantil na Joia. Então, se você tem na sua casa, seu vizinho, algum parente, alguma criança que trabalha, ou mesmo em casa, no serviço doméstico, você não sabe o que fazer com isso, você pode procurar a nossa orientação, tanto do SEDECA, quanto do Conselho Tutelar, quanto do CRAS mais próximo da sua residência. E a ideia é que a gente possa conversar sobre isso sem culpabilizar ninguém, porque a gente entende que somos uma sociedade que ainda está em desenvolvimento, que a gente ainda está se desenvolvendo em relação à garantia de direitos de crianças e adolescentes, né? Então, a gente está aqui nessa disposição. Vamos conversar e vamos cuidar das crianças e dos adolescentes juntos. Compartilhem telefones, redes sociais, como são as formas de entrar em contato, se tiverem. A gente tem o telefone fixo do SEDECA, né, que é o 3443-6109. A gente tem as redes sociais, né, que é a SEDECA Limeira, no Facebook, no Instagram. Depois a gente pode também, eu não tenho aqui agora o telefone do Conselho Tutelar, mas também é fácil de encontrar, né? E eu acho que também reforçar isso que a Dai traz, de que não é uma denúncia, mas que pode ser feita a ligação para o SEDECA, principalmente as questões de semáforos, né? Quando você encontra uma criança e adolescente no semáforo, pode ligar para a gente poder ir lá, identificar e poder fazer todo o trabalho. Acho que é importante reforçar só duas coisas para a gente encerrar. Primeiro, criança não trabalha, né? A gente falou do jovem aprendiz a partir dos 14 anos. Isso. Abaixo disso é trabalho infantil proibido no Brasil. Então, nenhuma criança ou adolescente até 14 anos pode ser exposta a nenhuma forma de trabalho ou exploração. Acho que reforçar isso, mesmo que a gente tenha histórico enquanto adulto, né? Eu trabalho desde os 9 e não morri. É isso, é aquilo. Acho que a gente romper com isso, que a nossa legislação de 88 para cá garante que criança tem acesso a outros direitos que não trabalho, que possa estar na escola, frequentar espaços de cultura, de lazer, de esporte. Então, acho que é reforçar isso. Outra coisa que eu queria reforçar é que esse trabalho não é fácil, né? Então, às vezes, a gente também cria uma expectativa de que a gente vai lá e vai passar uma Kombi, vai tirar todas as crianças e tira da minha vista e eu não quero ver, né? E, na verdade, não. O processo ele é um pouco mais lento de conscientização, não só da população, mas também dessa criança e adolescente que está lá. Então, podem ligar, mas a gente não vai sair correndo e pegando as crianças na rua, como era feito antes da gente ter uma Constituição Federal, né? A gente não também tem que pensar nisso, né? Ninguém vai sair pegando as crianças na rua e levar para algum lugar, um abrigo, porque... Não, é o cuidado. A gente precisa saber quem é essa criança. Então, liguem pra gente ir até lá para saber quem é essa criança e poder movimentar
principalmente a garantia de direitos dessa criança e adolescente. Poderia repetir o telefone, por gentileza? 3443-6109, esse é o telefone do SEDECA para toda a situação de rua. Tá, então, né, o telefone para quem quiser entrar em contato aí com o SEDECA. Acho que todas as dúvidas foram esclarecidas, né? Chegou aqui agora no final, né, uma pergunta da Neuza, ela tá dizendo que quando tem 16 anos, ainda pode entrar, né? Eu não entendi muito bem, acho que pode fazer parte, né? O jovem aprendiz pode entrar até 23 anos, só precisa estar associado a alguma forma de estudo, né? Porque daí você faz uma associação com o curso ou a escola que você está fazendo, né? Você pode ser estagiário mais para frente. Então, às vezes, a gente conversa com jovens que acabaram de completar 18 anos, mas estão ali vendendo alguma coisa no semáforo, e a gente também faz essa orientação. Você ainda pode procurar um serviço de aprendizagem. E tem uma questão que a partir de 16 anos ele já pode ocupar uma função de trabalho, desde que não seja insalubre, que não seja trabalho noturno das 22 às 5 da manhã, e não coloque em risco a sua vida, a altura, a condição de insalubridade, de trabalho desprotegido para o adulto, para o adolescente, tanto faz. Mas ele não pode ser exposto a isso. Mas a partir dos 16 anos ele já pode ocupar funções de trabalho, né? Então é bom a gente reforçar isso, que eu acho que a nossa maior questão hoje aí ainda está na empregabilidade das empresas, em aceitar esse adolescente e colocar ele a salvo de qualquer risco nos espaços, zelando pela vida dele, mas ofertando trabalho. Então, reforçar isso também para os pais, né, e para a população, de que de 14 a 16 é somente como jovem aprendiz. E aí tem que estar ligado a um serviço de aprendizagem desses que a Daiane falou, mas a partir de 16 anos, qualquer função de trabalho que não seja insalubre ou que coloque ele em risco, ou trabalho noturno. Então, aquele mito de que adolescente não pode trabalhar, a gente também rompe aqui, porque pode sim, a gente precisa dar oportunidade para esses adolescentes, que eu acho que é o que a gente mais gostaria que a população, e principalmente os empresários e os espaços, pudessem ofertar para esses meninos. Posso só dar um recado que a gente vai fazer enquanto Cometil, né, um evento no CRAS Casa das Famílias, que fica ali na Avenida Antônio de Luna, no Jardim Aeroporto. Vai ser na quarta-feira, vai ter no período da manhã, das 9 às 11, e da 1 às 4, e a gente vai ter os estandes do serviço de aprendizagem, do SENAC, a gente vai ter rodas de conversa sobre o trabalho infantil, então está aberto à população em geral, às famílias, os adolescentes que quiserem fazer a sua inscrição, a gente vai estar lá o dia todo. Tem um bannerzinho, algum card que se vocês quiserem compartilhar, a gente divulga aqui também. Sim, a gente pode mandar. Vamos incentivar. Roda de conversa é sempre bom, né? A gente aprende muito. Então, eu preciso fazer um intervalo que a gente tem que chamar o economista Gustavo do Vale. Eu gostaria de novo de agradecer vocês. Parabéns pelo trabalho realizado aí. E fica portas abertas aí para quando quiserem retornar. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Mari, Dai. Valeu, gente. Foi muito bom. 12h50, né? O tradicional 10 para as 1 da tarde. A gente volta já. 12h53, estamos de volta aqui com o painel. A gente acabou de ter um papo bem aí edificante, né, com a Mari e também a Daiane, né, lá do SEDECA. E vamos trazer agora, então, já anunciar, né, a convidada, aliás, de amanhã do painel, que é a Débora Araújo, que é chefe do Programa de Saúde do Trabalhador. Ela falará sobre a segurança no trabalho e acidente de trabalho. Fiquem agora com a participação do economista Gustavo do Vale, direto de Brasília. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, caros amigos. O fato mais relevante da semana não foi, sem dúvida nenhuma, aspecto econômico do processo, mas, sem dúvida nenhuma, o resgate das 4 crianças índias na Colômbia. E isso nos traz alguma lição. Como nós vimos aí em todo o noticiário, essas 4 crianças, capitaneadas pela irmã mais velha, de 13 anos de idade, que conseguiu manter os 3 irmãos, inclusive uma de 11 meses de idade, na selva da Amazônia colombiana. E ela só conseguiu fazer isso graças ao conhecimento que ela, como índia daquela região, tem da selva, né, e de tudo que cerca aquela selva. Um local extremamente perigoso, e ela conseguiu manter-se viva e manter os irmãos vivos até ser resgatado